Olá, eu sou Osmar, especialista em matemática e consultor de políticas públicas educacionais, principalmente aquelas voltadas para a aplicação do ensino baseado em evidências. Sou autor de livros didáticos e convido você a assistir esta apresentação sobre o cálculo das áreas de figuras planas. Só que nós vamos orientar como explicar para as crianças a dedução dessas áreas a partir da manipulação de materiais didáticos, de uma maneira bem simples, de modo que ele não precisa decorar as famosas fórmulas, tá certo? Então eu convido você a participar desse processo que eu, como eu disse, dividi em duas partes. Então, vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta bastante simples. Quanto mede a área do seu quarto? E aí você deixa a criança pensar e ela provavelmente vai responder alguma coisa do tipo assim: bom, eu medi o comprimento, medi a largura e multipliquei 4 vezes 3 igual a 12 metros quadrados. E aí a gente pergunta: o que quer dizer 12 metros quadrados? O que é esse 2 em cima do M? E aí nós vamos começar a dissecar para que a criança entenda realmente, de forma conceitual, o significado de medir a área. Nós vamos começar perguntando: o que é medir? Medir, como a gente sabe, é comparar o objeto a ser medido com outro que é utilizado como referência. Por exemplo, se a gente vai medir o comprimento de um lápis, eu poderia compará-lo com o comprimento de um clips. E aí a gente vai perguntar: quantas vezes o clips cabe no comprimento do lápis? E aí a gente começa a colocar um clipe ao lado do outro, de modo que a gente chega, por exemplo, a essa conclusão de que o comprimento do lápis equivale a 4 clips e uns pedacinhos, certo? Mas, para a gente ter uma medida um pouco mais precisa, nós podemos utilizar uma régua. O que é uma régua? É um instrumento de medida do qual você pegou 1 metro, dividiu ele em 100 partes iguais e a régua é um pedaço dessa divisão que identifica as medidas em centímetros. Então a gente pode dizer que o comprimento do lápis, colocando ele numa das extremidades, depois medindo na outra extremidade a sua medida, nós temos aí 15 centímetros. Então isso é medir o comprimento de um lápis. Notem que o comprimento é uma medida linear, ou seja, só tem uma dimensão. E a gente poderia então perguntar assim: e o que é medir uma área? Então imagina uma superfície plana como essa verde que vocês estão vendo aí. Então quando a gente diz que área é uma região limitada de uma superfície plana, então nós vamos criar um limite nessa superfície. Vamos marcar 4 pontos e vamos cercar esses pontos. Então o que nós acabamos de fazer foi identificar uma região dentro de uma superfície. Essa parte interna dessa região limitada é o que a gente chama de área. E nós precisamos medir essa área, certo? Bom, mas para a gente entender melhor o que é medir uma área, vamos entender o que é medir, por exemplo, o que a gente chama de perímetro. Então nós temos aí os 4 pontos, como eu mostrei antes, e aí nós medimos cada um dos lados que nós cercamos essa região. Ao somar essas medidas, é o que nós chamamos de perímetro. Então, perímetro é a soma dos lados de uma figura plana. Então, 30 metros mais 20 metros, mais 30 metros, mais 20 metros, igual a 100 metros. Mas e o que é a área? Então, eu disse que a área é a região interna. Então, nós queremos medir essa região. Então, é isso que é medir área. E nesse caso, vocês, na maioria, já sabem, a gente multiplica 30 por 20, no caso aqui, obtém 600 metros quadrados. Então, é uma medida que tem duas dimensões. Nós temos o comprimento e a largura, ou a base e a altura. E o terceiro ponto é o que é volume. Quando a gente constrói, por exemplo, uma caixa dentro de uma área, nós podemos calcular o volume dessa caixa. Só que aí a caixa é uma figura de 3 dimensões. Ela tem comprimento, tem altura e tem largura. Então, o produto dessas 3 medidas é o que nós chamamos de volume. Então aí fica bem diferenciado o que é perímetro, que é uma medida linear, o que é a área, que é uma medida de uma superfície, e o que é volume, que é uma medida espacial. Pois bem, mas o que é medir uma área? Então, medir uma área é o que a gente chama de compará-la
com uma outra unidade, como nós fizemos com o lápis e o clips, ou com o lápis e a régua. Então eu vou usar uma referência que é esse quadrado, e vamos dizer que esse quadrado tenha 1 metro quadrado de área interna. Então nós vamos comparar esse quadrado com o retângulo que nós estamos vendo. Então eu quero saber quantas vezes essa unidade cabe no retângulo. Então isso é medir área. Eu poderia estar medindo de 1 por 1, contando de 3 em 3, ou contando de 6 em 6. Mas nós sabemos que basta medir a base, que no caso aqui são 6 metros, e a altura 3 metros. Então, quando eu multiplico 6 vezes 3, me dá exatamente o número de quadrados que cabem dentro dessa área. Por isso, nós dizemos que vale 18. Mas 18 metros quadrados por quê? Porque como são duas medidas, eu estou multiplicando metro por metro, por isso metro quadrado. Esse 2 indica que eu estou trabalhando em duas dimensões. É diferente do lápis, que nós medimos apenas o comprimento. Então, agora que nós sabemos que medir uma área é determinar o tamanho da superfície de uma figura plana, nós agora vamos aprender a calcular quantas unidades de medida cabem dentro dessa região delimitada. Aqui é fácil. Como eu disse, eu poderia contar de 1 em 1 ou simplesmente multiplicar a medida da base pela medida da altura. Muito bem, então vamos ver como medir e se a área fosse irregular. Nesse caso, uma das estratégias é colocá-la dentro de uma malha quadriculada. E aí, da mesma forma, é só medir quantos quadrados cabem aí dentro, fazendo as aproximações necessárias. Muitas vezes a área também aparece desse tipo assim, ó. E como calcular a área de uma figura totalmente irregular como essa? Muito simples, basta que a gente identifique as formas que nós conhecemos que podem estar contidas nessa figura, nessa área irregular. Por exemplo, um retângulo, um triângulo, um semicírculo ou um trapézio. Então, quando nós conhecemos as áreas dessas figuras, fica fácil calcular, por exemplo, a área de uma figura irregular. Tá certo? E é sobre isso que a gente vai tratar durante essa nossa apresentação. Mas é importante que a gente entenda o que é conservação de área. Por exemplo, nós temos de novo aí o nosso retângulo e nós vamos então calcular a sua área. Mas antes vamos observar o seguinte, eu vou dividir esse retângulo em 3 regiões. Na primeira, uma região laranja, depois uma região vermelha e uma região verde. Vamos separá-las e vamos obter a área de cada uma dessas partes. Então a região laranja, nós já vimos, ela mede 5. A região vermelha mede 7 e a região verde mede 6. Não é difícil perceber que a soma de 5 mais 7 mais 6 é igual a 18, que é igual à área que a gente já tinha calculado anteriormente. Qual é a conclusão que a gente chega disso aqui? É que a soma das áreas das partes é igual à área do todo. Ou seja, mesmo que eu divida a minha área original em partes menores, a soma de cada parte ela é igual à área do todo. E isso é fundamental para o que a gente vai fazer daqui a pouco. Da mesma forma, vejam bem, se eu pegar essas partes e organizá-las de uma outra maneira, o resultado também vai ser o mesmo. Ou seja, 18. Por isso a gente pode dizer que mesmo que eu divida uma figura em partes e com elas construir uma nova figura, a área original não se altera. E é sobre isso que a gente vai apresentar para vocês ao longo dessa minha apresentação. Então eu conto com vocês para que a gente possa, de fato, continuar e aí vamos deduzir em função desses conceitos iniciais que eu acabei de apresentar para vocês. Ok?